Olá, eu sou o cantor Scott Blaze e estou falando diretamente de Fortaleza, capital do nosso queridíssimo e amado estado do Ceará, Brasil. Olha só, e agora sem pensar e sem imaginar, vamos com mais um tema e mais um assunto. Sem pensar e sem imaginar, vamos lá. Pois é, pessoal, olha só, olha só, olha só. Pois lembrei aqui de uma coisinha. Eu gosto de conversar e eu sou prolixo e a gente abota todo tipo de assunto, né? A gente tá falando uma coisa, falando outra e depois aí naturalmente vem na mente, né? E é uma coisa do tempo da minha infância, coisa simples, mas se é pra conversar, vamos conversar. Very well e very good, let's go! Olha só, eu lembro quando eu era coisa de criança, né? Quando eu era criança, eu aí a minha mãe comprava os pães, né? E a gente vivia em situação difícil, coisa e tal, escassez de, né? Muita coisa, onde comida, remédio, calçados, roupas, né? Essas coisas eram artigos de luxo, né? E a gente sobreviveu, né? Sobreviveu. Com ou sem, mas sobrevive. Graças a Deus. E eu lembro que a mala era uma caixa onde guardava roupa. Uma caixa bem grande, né? Uma caixa bem grande, tipo uma caixa de fogão, digamos assim, né? Fogão a gás. Naquele tempo nem se falava em fogão, né? Pelo menos para a gente, era fogão a lenha. E não tinha nem energia, né? Energia. Tinha nos postos, mas em casa não tinha. E no interior, a gente era tão honesto que tinha energia no poste. No poste tinha energia, mas dentro de casa não tinha. E ninguém fazia gato. Não era só a gente, não, a cidade inteira, ninguém fazia gato, né? Ninguém fazia gato. Entendeu? Aí depois, quando. Honestidade, né? Depois, com o tempo, depois de muito tempo, aí conseguiram botar energia. Aí foi uma festa, dentro de casa. Porque nos postos já tinha, né? Nos postos tinha, mas ninguém fazia gato não, gente. Era na base do candeeiro. É? Hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia ninguém vive no escuro não. Com energia no poste, vixe, Maria. São poucos que fazem isso. Aí, o que acontece? Aí minha mãe comprava os pães, coisa e tal. Aí guardava, chegava, tem aquela caixa onde guardava roupa, né? Que era tipo uma mala, a caixa de papelão, mas fazia de mala, né? Era uma mala, evidentemente que era cheio de roupas. Aí tinha várias caixas com roupa, né? Guardava dentro da roupa. As roupas dentro das caixas. Aí, de papelão. Aí, evidentemente, que minha mãe pegava os pães, comprava e escondia lá no meio das roupas. É pra ninguém comer, né? Comia, mas pra comer na hora certa. E lá para as 3 horas da tarde, coisa e tal, por aí eu não trabalhava, porque era criança, né? Aí eu dava vontade de comer uma coisinha, coisa e tal, né? Eu dizia, vou procurar. Aí saía por ali, sozinho. Não tinha ninguém. Minha mãe tava lá, a banda lá no terreiro, lá de fora, ou na cozinha. E eu ia, só que de dia, sem luz, né? Sem energia elétrica. Era escuro dentro do quarto. Escuro. A gente saía do claro, quando chegava, saía do claro assim. Aí entrava no quarto, não via nada, ficava cego, assim, primeiro é igual quando você entra no cinema, né? Você tá no claro, no lado de fora, aí quando entra no cinema você fica cego, assim, você não vê nada. Aí depois o negócio vai, a coisa vai clareando, clareando, mesma coisa, né? No cinema. A mesma coisa acontecia, aí eu entrava no quarto, né? No escuro. E como eu estava no claro, na claridão, no lado de fora, aí era mais escuro ainda. Aí entrava lá, depois demorava um pouquinho, sozinho, escondido. Aí eu procurar. Aí eu já sabia onde minha mãe guardava os pães, aí botava lá na caixa. Aí eu com minha mãozinha pequena, né? Metia a mão assim, na caixa assim lá dentro, aí encontrava o pão. Não via, né? Porque no escuro, mesmo sendo de dia, mas no escuro. Era
escuro de dia, né? Que a casa era bem fechada. Aí eu botava a mão sem olhar e é pão. Aí não vi o pão inteiro, vi os pedaços. Aí pegava um pedaço e eu pá na boca. E comia seco mesmo, mas parecia que aquela vontade era escondida, né? Tinha que comer rápido, que é pra minha mãe não ver. Eu pá, de novo. Comia depois, saía, limpava a boca, saía devagarzinho por ali. Achava que ninguém sabia. Né? A criança faz as coisas e acha que ninguém sabe, né? Mas dá na cara, né? Ficava por ali, coisa e tal, evidentemente que. Aí no outro dia a mesma coisa, né? Eu já sabia onde estava. Aí minha mãe botava pão de novo lá, né? Já sabia, né? Chegava lá, tava lá comido os pedaços, né? Que eu arrancava os pedaços assim, eu botava a mão assim, olhando pra cima, sem ver. Aí vindo esses pedaços na mão, né? Porque não dava pra trazer o pão inteiro, lá embaixo na caixa. Minha mãozinha pequena, aí pá. Evidentemente que ela sabia que era um dos filhos, né? E só que eu pensava, eu caladinho, né? Eu caladinho. E evidentemente que eu acho que ela via também quando eu entrava lá, né? E dizia assim, olha, olha. Ou falava pra alguém, olha, olha. Eu ficava calado, nunca contei nada pra ninguém. Achei que ninguém nunca sabia, eu criança, né? Mas evidentemente que sabia, né? Acho que sabia. Acho não, tenho certeza que quando ia lá, quando ela ia lá, tava lá pão faltando, os pedaços, porque às vezes eu comia um pedaço de pão, arrancava os pedaços assim, comia, depois outro pedaço comia. Vinha os pedaços, não vinha o pão inteiro não. Aí depois eu ia lá, pegava outro pedaço também, eu não sei como era que ficava lá. Sei que eu arrancava os pedaços e comia, né? Aí outra coisa, era assim, ela fazia cocada para vender. Cocada gostosa, cocada daquela branca. Aí, a gente tava no rio lavando roupa, e a gente em casa, né? Eu botava um tamborete assim, um banquinho assim, subia no tamborete, pegava a cocada e vou comer um pedacinho. Era para vender, né? Vou comer um pedacinho. Ela não vai saber não. Aí comi um pedaço. Aí depois ia mais um pedacinho, que ela não vai ver. É a mente da criança. Aí comia mais um pedaço. Dizia mais um pedacinho que ela não vai ver. Comia. Daqui a pouco ficava faltando um pedaço grande. E ela vai perceber. Não tem jeito. Tem que acertar tudo. A, a cocada era quadrada. Aí eu digo, vai arredondar. Aí saía comendo, 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 que é para ficar tudo igual. Na minha cabeça ela não ia perceber. Você vê, a cocada era quadrada, mas já estava redonda. Que eu ia comendo direitinho, que é para deixar tudo igual. Fazia a roda, uma rodinha, né? Eu digo, fazendo tudo igual, ele não vai perceber. Evidentemente, veja só a cabeça da criança, a mentalidade. A cocada era redonda, era quadrada, que digo, mas eu arredondava ela, comendo bem certinho, fazia uma roda. E na minha cabeça fazendo assim, que era deixar tudo igual, a minha mãe dizia, não percebe, não vai perceber. Eu fazia assim, coisa de criança. Very well e very good. Sem pensar e sem imaginar, vamos terminar.